Eu sempre fui um homem de ciência, lógica e razão. Desde pequeno, fui fascinado pelo funcionamento do mundo ao meu redor, sempre buscando explicações racionais para tudo. Nunca dei crédito a histórias de fantasmas, monstros ou qualquer coisa sobrenatural. Para mim, essas histórias eram apenas fruto da imaginação fértil das pessoas. Para mim, eram apenas contos para botar medo em criança e em gente boba. Eu ria das histórias de terror que meus amigos contavam, achando tudo uma grande bobagem. Cresci em São José do Barreiro, uma cidadezinha pacata no interior de Minas Gerais, famosa pelas suas lendas e causos de assombração. A cidade tinha um charme especial, com suas ruas de paralelepípedo e casas antigas. E a mais famosa de todas? Essa era a lenda do lobisomem. Diziam que ele aparecia nas noites de lua cheia, uivando e assustando os moradores. Uma criatura que, diziam, assombrava os arredores da cidade, principalmente o velho cemitério abandonado. O cemitério era um lugar que todos evitavam, especialmente à noite. Meus amigos, esses sim, adoravam um bom mistério. Eles se reuniam frequentemente para contar histórias de arrepiar, sempre tentando se superar com contos mais assustadores. Eles se juntavam à noite, à luz de velas, para compartilhar histórias de arrepiar os cabelos e lendas urbanas. Cada história era mais aterrorizante que a anterior, e eles adoravam ver quem ficava mais assustado. Eu até participava, mas só para tirar sarro e desmascarar as besteiras que eles acreditavam. Eu gostava de mostrar como tudo tinha uma explicação lógica. Que bobagem, eu dizia. Isso não existe, é só cachorro latindo, ou, no máximo, algum coitado com a cabeça não muito bem. Eu sempre encontrava uma maneira de desmistificar as histórias. Uma noite, depois de uma sessão particularmente animada de contar histórias, meus amigos me desafiaram. Eles estavam determinados a provar que eu estava errado. Eles queriam ir até o velho cemitério, provar que eu estava errado, que o lobisomem era real. A ideia era insana, mas eles estavam decididos. Se você é tão corajoso assim, então vamos com a gente, provocou o João, meu melhor amigo. Ele sabia exatamente como me provocar. Eu sabia que era uma ideia de Jérico, perigosa e, acima de tudo, completamente inútil. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia recusar. Mas o orgulho... esse orgulho... Falou mais alto. Eu não podia deixar que me chamassem de frouxo. Meu ego não permitia. Eu não podia deixar que me chamassem de frouxo. A ideia de ser visto como covarde era insuportável para mim. Tá bom, respondi, tentando parecer confiante. No fundo, eu estava apreensivo, mas não podia demonstrar. Vamos acabar com essa história de uma vez por todas. E assim, nos preparamos para a aventura que mudaria nossas vidas para sempre. A aposta era simples: passar a noite inteira dentro do cemitério. Mas a simplicidade da aposta não diminuía o medo que ela causava. Se nada acontecesse, meus amigos nunca mais tocariam no nome do lobisomem na minha frente. Eles riam, mas eu sabia que estavam um pouco nervosos também. Do contrário, eu teria que admitir que estava errado e pagar um jantar para cada um deles no melhor restaurante da cidade. Um preço alto, mas eu estava confiante. Lá no fundo, eu sabia que era uma aposta que eu não tinha como perder. Eu sempre fui cético, e nada me faria mudar de ideia. E não era por causa do jantar, não. Era mais do que isso. Era a minha reputação de cético incorrigível que estava em jogo. Eu não podia deixar que uma superstição boba manchasse minha imagem. E assim, em uma noite abafada de verão, sob a luz da lua cheia, nos encontramos na entrada do velho cemitério. O ar estava pesado e o silêncio era quase palpável. O calor era de derreter até pensamento, o ar pesado e parado. A lua cheia, enorme e brilhante, pairava no céu,
projetando sombras compridas e disformes sobre as lápides rachadas e tomadas pelo limo. O silêncio era sepulcral, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas secas ao vento e pelo nosso próprio respirar. Entramos no cemitério, pisando com cuidado para não tropeçar nas raízes expostas das árvores centenárias. O cheiro de terra úmida e folhas em decomposição impregnava o ar, misturado a um odor adocicado e enjoativo que eu não conseguia identificar. Caminhamos por entre as lápides, tentando decifrar os nomes quase apagados pelo tempo. A atmosfera era pesada, carregada de uma tristeza profunda e uma sensação opressiva de que não estávamos sozinhos. Comecei a ouvir sussurros, vozes baixas e guturais que pareciam vir de todos os lados. "Vocês ouviram isso?" perguntei, tentando controlar o tremor na minha voz. Meus amigos, visivelmente nervosos, negaram com a cabeça. "É só a sua imaginação", disse o João, tentando parecer corajoso. Mas eu sabia que não era. Tinha alguma coisa nos observando, espreitando nas sombras. Se chegou até aqui e está gostando, por favor deixe o like, comente o que está achando e inscreva-se no canal. De repente, um uivo longo e agonizante cortou o silêncio da noite, ecoando pelas árvores e fazendo nossos corações dispararem. Paramos, petrificados, o sangue congelando nas veias. Ninguém ousava se mover ou sequer respirar. O uivo parecia vir de muito perto, talvez da mata densa que cercava o cemitério. O vento soprava, fazendo as folhas sussurrarem segredos sombrios. O João acendeu um cigarro, as mãos tremendo tanto que a chama do isqueiro dançava como um fantasma. Ele tentou se acalmar, mas o medo era palpável. Foi então que eu vi. Meus olhos se arregalaram e um calafrio percorreu minha espinha. Uma sombra enorme e disforme se moveu rapidamente atrás de um mausoléu antigo, seus contornos recortados na parede de pedra pela luz da lua. Parecia estar nos observando. Era grande demais para ser um cachorro, muito rápida e ágil para ser um homem. O que quer que fosse, não era algo que já tivéssemos visto antes. "Corre!" gritei apavorado. Não esperei para ver mais nada. Corri como nunca corri antes, meu coração batendo forte nos ouvidos. Podia ouvir meus amigos atrás de mim, os gritos de terror deles ecoando pela noite. Olhei por cima do ombro e vi a criatura. Era uma monstruosidade, uma mistura grotesca de homem e lobo. Seus olhos brilhavam na escuridão, vermelhos e famintos. Sua boca estava aberta em um rugido silencioso, revelando dentes afiados como navalhas. A criatura nos perseguia, seus passos pesados sacudindo o chão. Corríamos entre as lápides, desviando de túmulos e mausoléus, nossos pulmões queimando, as pernas pesadas como chumbo. A saída parecia cada vez mais distante, o portão do cemitério uma miragem inalcançável. Caí, meus joelhos batendo contra o chão duro. Olhei para trás e vi a criatura se aproximando, sua sombra me engolfando como um sudário. Meus amigos continuaram correndo, cegos de medo, me deixando para trás. "Me esperem!" gritei, minha voz rouca de terror. Mas eles não olharam para trás. Naquele momento, percebi que estava sozinho, à mercê daquela criatura infernal. Fechei os olhos esperando o ataque, mas ele nunca veio. Abri os olhos lentamente e vi que a criatura havia parado a poucos metros de distância. Estava me observando, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. Então, tão repentinamente quanto apareceu, a criatura se virou e desapareceu na escuridão. Fiquei ali por um longo tempo, paralisado pelo medo, até que o silêncio da noite foi quebrado pelos gritos distantes dos meus amigos. Eles voltaram para me buscar, aliviados por me encontrar vivo, embora em choque. Saímos do cemitério correndo, sem olhar para trás. Nunca mais voltamos lá. Aquela noite mudou minha vida para sempre.
A arrogância e a descrença que eu carregava por tanto tempo foram substituídas por uma profunda humildade e um respeito enorme pelo desconhecido. Nunca mais vou zombar de histórias sobrenaturais. As marcas daquela noite continuam gravadas na minha memória. Os sussurros, o uivo, os olhos vermelhos e brilhantes da criatura, tudo isso ainda me assombra nos meus pesadelos. Aprendi da maneira mais difícil que existem coisas nesse mundo que a ciência não consegue explicar. Coisas que desafiam a lógica, a razão e a nossa compreensão limitada da realidade. O universo é vasto e misterioso, cheio de maravilhas e horrores que a gente mal consegue imaginar. E algumas coisas é melhor deixar quietinhas, escondidas nas sombras, longe dos olhos curiosos e céticos de homens como eu. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o like, comente o que acha do vídeo e, por favor, inscreva-se no canal, pois me ajuda muito. E lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.